Testemunho lindo, né? Tarde linda, mover de Deus. A gente escuta esses testemunhos, a gente quer se abraçar. Então abraça aí quem está do seu lado. Dá esse abraço que está querendo saltar do seu peito. Esse abraço aí. Aqui, Raquel, abraça a irmã aqui, ó. Nossa amiga aqui. Delícia, né? Coisa boa esses abraços. Ó, tem mais gente querendo abraço, Raquel. Acho que a Raquel vai ficar, acho que todas que testemunharam no final ficam aqui na frente. Bruna, vamos fazer assim, ó, quando acabar tudinho, todas que testemunharam. A Thalita vai ter que ficar numa cadeira, né, Thalita? Mas Thalita vai precisar ir. Mas tudo bem, fica a Raquel e fica a Sinara. Numa cadeira ou em pé, não precisa sentar, a Thalita que tem que sentar, que fez cirurgia. Mas para orar, se você quiser uma oração, né? Orar pela sua vida. E também dar um abraço. Quando a Bruna falou aqui sobre perdão, é tão bom quando a gente está no ambiente que a gente busca a presença de Deus e dá para Ele intencionalmente acesso para entrar mesmo em lugares no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, naquilo que a gente tem de mais profundo, que teoricamente a gente pode até saber o caminho, mas acontecer algo profundo, como cura, como entendimento, como clareza de pensamento, é a presença de Deus. Então, esse é um lugar favorável para a presença de Deus, fazer coisas que só Ele pode fazer na sua vida, amém? E aí a Bruna falou sobre perdão, e tem um versículo que eu quero compartilhar com vocês. Depois, se você quiser, eu quero ler onde está isso na Bíblia. Quando você chegar em casa, você vai lá para a sua Bíblia, está em Mateus 18. Mas eu quero só resumir, porque a Bruna fez o desligamento de alma. Mas existe algo que você pode até se desligar do seu ex, mas você pode estar vulnerável para espíritos malignos. Como? E aí eu quero rapidinho falar com você sobre esse texto, quando um homem, ele foi trazido à presença do rei, porque ele estava com uma dívida. Jesus contou essa história, né? Uma parábola. Aí Jesus contou assim: o reino dos céus é como um rei que queria acertar conta com os seus servos. Aí ele começou ali, o servo foi trazido à presença do rei, e esse servo devia 10.000 talentos. Ele não tinha condições de pagar, e o Senhor ordenou que ele e a sua mulher e seus filhos, tudo o que ele tivesse, fosse vendido para pagar a dívida. Aí o servo prostou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo que foi perdoado, quando aquele servo saiu, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia bem menos, lhe devia 100 denários. Aí ele o agarrou, a Bíblia diz, está aqui, capítulo 18, versículo 28. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu pai caiu de joelhos, Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tem paciência comigo, eu vou lhe pagar. E ele não quis e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Quando os servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram tristes e foram contar para o seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Em outra tradução diz: o seu senhor o entregou aos atormentadores. E aí Jesus conclui essa história dizendo assim: assim também
fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Não se trata do ex merecer. Tem nada a ver com ele merecer. Não se trata do ex se arrepender. Não se trata do ex olhar para trás e falar, ó, como eu estava errado, me perdoa. Nada, não tem a ver com ele mais. Encerrou. Mas se você quer um recomeço, tem a ver com o seu coração e os seus olhos abertos, disposta diante do Pai que está nos céus, que nos deixou a sua palavra viva. Obedecer com um entendimento espiritual do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando nós não perdoamos, porque quem é o nosso Senhor que nos perdoou de todas as coisas? Diga Deus. Deus, diga, eu fui perdoada por Deus. Né? A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, se você confessou, se arrependeu, pediu perdão, abandonou, entregou sua vida nas mãos do Senhor, então, seus pecados foram perdoados. O que acontece quando o perdão que nós recebemos a gente não entrega para o outro? A Bíblia diz que seremos entregues aos atormentadores, que em nome de Jesus, todo tormento que possa estar querendo rodear a sua vida, todo atormentador perca a força através de um perdão que não tem nada a ver com o outro, mas com a sua libertação e o seu recomeço. Amém? Amém, amém. Tenho certeza que Deus está fazendo coisas aqui hoje à tarde. Olha, ela está perguntando se eu sou mãe da Bruna. Sou mãe da Bruna, casada com o Jefferson, né? Ela me perguntou, vai fazer 38. Olha, ela começou um talk aqui, gente. Ela começou um talk, mas você sabe que eu estou interrompendo e estou te respondendo? Eu poderia até falar no final, a gente conversa. Porque enquanto a Bruna estava falando aqui, Deus tocou o meu coração de falar para vocês. Quando eu entrei aqui hoje, lembra que eu falei que eu senti um ambiente de honra? Eu senti um ambiente de honra, mas eu também senti uma dor no meu coração, mas uma dor que eu me segurei para não cair em prantos. Eu nunca me divorciei na vida, mas eu vivi a dor, é o que ela acabou de perguntar, eu vivi a dor do divórcio dentro de uma filha, minha primeira filha, né, nossa primeira filha. Na época, a última coisa que eu pensei foi assim com a liderança de igreja, até porque a igreja chorou junto, né? A igreja chorou junto. A Bruna contou aqui que ela teve a dor de 2 divórcios, graças a Deus. Deus restaurou e ela pôde casar 2 vezes com o mesmo marido, né? É o plano do Senhor. Então, como foi? Foi difícil. Você tem a dor que eu senti aqui hoje, por ser mulher, por ser uma serva de Deus. E quando eu entrei aqui, eu senti a dor de muitos corações sem nem conhecer. E eu também senti a dor de mãe, a dor de ver a sua filha sofrendo, não é? Ela falou que foi um dos dias mais difíceis da vida dela e foi da nossa vida, porque a gente vive numa batalha. Nossa vida é uma batalha espiritual, mas eu sempre soube que não era o final da história. Então, foi doído, não foi fácil. Eu sei que dor é essa. Não estou aqui falando de algo, ela vai fazer 38 anos de casada. Ela não sabe, gente, eu vi isso acontecer, não é? Da primeira vez eu vi a minha filha entrando lá e saindo só com a roupa dela, chorando desolada. E com o meu genro, uma bênção. Eu vi os meus netos. Aí você tem a dor dos netos, né? Então, assim, não é fácil. Mas eu quero falar para vocês, eu acho que ajuda nessa resposta, o que Deus tocou no meu coração também aqui, sobre o recomeço, porque Deus sempre é um Deus que deseja reconciliação. Diga, Deus sempre deseja.
Aí você vai falar, mas Deus deseja que haja reconciliação, que não haja divórcio. Claro, Ele criou o casamento, mas algumas coisas são irrevogáveis. Por quê? Porque o ser humano tem livre-arbítrio. Então, as pessoas seguem sua vida. Nem sempre você vai conseguir reatar um relacionamento antigo. Você vai ter que seguir em frente, crendo que não é o final da história, crendo que há um recomeço. O que diz respeito a cada uma aqui, eu creio que Deus mostrou o caminho da paz, o caminho do perdão, o caminho de não carregar essa carga e não estar aprisionada e sufocada pelos atormentadores, por falta de perdão. Mas a Raquel, a gente foi colocando os testemunhos na sequência, né? A Raquel, a gente tem bastante oportunidade, a gente trabalha junto aqui, né? Na igreja, lá da nossa equipe aqui de trabalho, a gente convive junto, tem uma amizade, e eu admiro a liberdade que a Raquel vive, sem ficar sofrendo e se torturando. Será que ela vai conseguir um marido, seja o ex ou seja um novo? É uma libertação. Da mesma forma que uma mulher que nunca casou consegue viver naturalmente sem ficar, eu vou casar, eu vou ficar para titia, será que eu não vou casar? Se eu não vou casar, gente, a nossa vida, ela não está resumida num casamento. A nossa vida, nós fomos criados para glorificarmos a Deus. A Bíblia fala que nós fomos criados para a glória de Deus. Deus tem uma eternidade, mas a graça e a bondade de Deus quer nos dar uma vida abençoada aqui. Mas o ser humano tem o livre-arbítrio. Então, se ele seguiu a vida dele, deixa ele ir. Esteja com o seu coração purificado. Esteja com o seu coração que não barre. Se Deus quiser fazer um milagre, Ele faz. Você não precisa correr atrás do milagre. Corra atrás do Deus de milagres. Não fique presa, não fique sofrendo. Não espere desculpa de homem. Eu também, além de ter vivido isso como mãe, eu vivi como filha. Meus pais se divorciaram. Minha mãe sofreu muito. Então, eu sei de dois lados da história que não é fácil. Mas eu quero falar para você aqui que na Bíblia eu quero convidar você, na sua casa, em algum momento, ler o livro de Ruth. As pessoas leem o livro de Ruth e é linda a história de Ruth. Usam a frase de Ruth em casamento. Usam a frase de Ruth com a sua sogra Noemi. Mas eu quero dizer para você que Noemi, o livro de Ruth, começa falando de uma desgraça. Porque a gente ouviu muito testemunho que você olha assim, ai meu Deus, a Sinara casou de novo. A Sinara tem um marido abençoado. Teve um marido que aprontou, que perturbou, que fez o que fez. Eu falava, Sinara, não anda atrás, não vigia, não fuxica, não vai atrás de celular, não seja detetive. Deus não deixa uma serva dele ficar passando por trouxa indefinidamente. Confia que Deus é fiel e justo. Né? Hoje ela tem um marido abençoado. Aí você vê a Thalita, teve um marido abençoado. Você vai falar, e eu? Gente, não fique procurando um marido abençoado. Busque o Deus que pode todas as coisas. Um marido é um detalhe para tudo que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Viva! Você comemore, celebre, gente. Essa verdade tem que estar no seu coração. A Bíblia diz que aquele que entregou a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, diz que foi transferido das trevas para a luz, se muda de reino. Era o reino das trevas, virou um reino da luz, virou filha do rei, herdeira do trono. Não deixe as mentiras do inferno que existem desde o Éden perturbarem a sua vida. Não acabou para você. Há um recomeço no nome de Jesus. Há um recomeço no nome de Jesus. Começa assim, alguém me fala quando falta 5 minutos? É rápido aqui, é rápido porque a palavra de Deus, ela não precisa ser longa para ela ser certeira. Diz assim, Ruth 1, na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali.
Elimeleque, marido da Noemi, morreu e ela ficou com 2 filhos. A família feliz encontrou a morte. A mulher que tinha um marido perdeu o marido. Ela perdeu o marido e ela acabou sem marido no final do livro de Ruth. Mas ela acabou como parte da história do nosso Salvador Jesus Cristo. E continua assim. Estes se casaram, os filhos, o marido morreu, estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também os filhos Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Perdeu 3 homens na vida dela, não foi um, e ficou com 2 noras. Se alguém quiser fazer piada, vai falar, para quem me serve 2 noras? Mas não, Noemi amava as suas noras. E ela virou para as noras e falou, olha, já sou velha, daqui não sai mais nada, vocês não vão ter marido, eu não vou mais ter filho para vocês casarem, vocês precisam voltar para a casa dos seus pais, que lá há esperança para vocês. Aí aquela história, que a Ruth falou, não, onde você for eu ficarei, eu não te largo, enfim, não soltou a sogra por nada, seguiu a sogra. Mas eu quero que você escute isso aqui, ó. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. E ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava e juntos empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Aí lá ela encaminhou cada uma para o seu lugar. Mas o que eu quero dizer é que ela ouviu que Deus estava fazendo algo onde não existia sustento, socorro e alimento. E ela ouviu, Deus está fazendo algo e é para lá que eu vou. Então, eu quero falar para você aqui hoje que há um recomeço. Deus está fazendo algo. Deus faz algo na terra todos os dias. Deus faz algo em corações todos os dias. Deus quer abençoar gerações todos os dias. E a Bruna falou muito bem aqui, nós não podemos dar o poder para outras pessoas estragarem a nossa vida, porque senão a gente tira Deus do trono. E ela se dirigiu ao lugar onde ela sabia que Deus estava fazendo coisas. E hoje à tarde, Deus está falando para você que há um lugar de descanso e paz. Há um lugar de recomeço na presença do Rei, na presença do Criador dos céus e da terra, na presença do Pai a comida, na presença do Pai a perdão, na presença do Pai a alimento, na presença do Pai a sua história continua. Na presença do Pai você não tem medo de perder pessoas, você pode liberar pessoas. Ela liberou as suas noras, ela não precisava de pena, ela não precisava de ninguém pendurado no braço dela. Você não precisa de ninguém pendurado no seu braço. E você não precisa se pendurar no braço de ninguém, a não ser nos braços do Pai. E Ele é que vai trazer quem Ele quiser para servir de apoio, para ser instrumento de milagre na sua vida. Não tenha medo de perder aqueles que não são seus. Vai ficar aqueles que Deus trouxer para você. Vai ficar a graça e a presença do Pai sobre a sua vida. Deus está chamando você para o recomeço, e um recomeço é aonde Deus está fazendo algo, é nesse lugar que Ele quer levar você. E se você tem filhos, a sua descendência e toda geração. Deus pode mudar a partir de hoje. O Espírito Santo está se movendo aqui nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Gabi, você pode tocar um louvor aqui? Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora, porque quando o Espírito Santo fala, é a hora dele fazer nos corações. Tantas coisas que foram faladas aqui. E eu tenho certeza que esse encontro do Florescendo Juntas foi personalizado. Porque para cada um, Deus trouxe um presente individual, uma fala individual. Coloca o seu coração aí
e fala: Deus, eu estou correndo para esse lugar. Eu estou correndo para a tua presença, o lugar onde o Senhor está fazendo algo. É para lá que eu estou indo, Deus, e nada vai me parar. E nada vai me parar. Eu só quero liberar o meu coração. Eu quero liberar meu coração. Todo espírito de tormento, todo atormentador está perdendo a força agora aqui em nome de Jesus. Para as mulheres terem liberdade. Se tem alguma mulher sofrendo, sentindo aprisionada, sentindo torturada, essa tortura chegou ao fim em nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. O perdão que você recebeu, você está dando agora. Liberando, soltando, deixando ir. E o Pai está com a mão dele estendida, dizendo que há um lugar de descanso e paz. Há um lugar de descanso em ti. Ore esse louvor. Há um lugar de refrigério em ti. Lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Não espere na terra aquilo que só Deus pode te dar. Não espere de pessoas aquilo que só o Senhor pode te dar. As pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é no Senhor. Há um lugar de vitória. Esse lugar é no Senhor. Todas as vozes, todas as mentiras, todas as acusações esse lugar é no Senhor. Que você tem ouvido, justas e injustas, esse lugar é no Senhor. Estão perdendo a força agora. Na presença do Pai. Na presença do Pai, Ele te toca. Ele te dá um refrigério. Ele abre os seus olhos. Ele renova. De dentro para fora. O sorriso vai voltar a brilhar no seu rosto. Os seus olhos vão voltar a brilhar. Como filha do rei, herdeira do trono. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os medos não te dominam. Há um lugar que quando se pede é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. No Senhor você não é uma perdedora, mas você está ganhando, recebendo. O que não vem de homens vem infinitamente mais do nosso Rei. Entre nesse lugar onde você é tratada com honra como uma princesa. Entre nesse lugar que Deus preparou para você. Não é o final da sua história. Em nome de Jesus. Eu oro agora que as verdades do céu cubram a sua mente. O refrigério do Espírito Santo traga cura no seu coração. Esperança. Que você vai voltar a sonhar os sonhos de Deus. Aqueles talentos que lá na juventude você recebeu e que muitas vezes foi enterrado por causa da dor. Você vai ter infinitamente mais talentos para adorar o Rei dos Reis. Quem pintava e não pinta mais vai voltar a pintar. Quem escrevia e não escreve mais vai voltar a escrever. Quem cantava e não canta mais vai voltar a cantar para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, estar colocando cada filha aqui no lugar que o Senhor preparou para cada uma delas, em nome de Jesus, amém?
Amém? Gente, não tem jeito. Abraça aí quem está do seu lado. Meu Deus, dê um abraço.